E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, CACDista, que está aqui à procura dos comentários sobre o gabarito preliminar. Lembrando que o gabarito saiu agora, há poucos minutos, né? Então, do que eu comecei a gravar o vídeo aqui. Então, o que a gente está comentando aqui é o gabarito preliminar, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já que ele vai ficar disponível aqui no YouTube. Dê uma conferida, né, após a saída do gabarito oficial, para ver daí quais questões foram alteradas, quais não foram, se foram, né, enfim, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui são os comentários do gabarito preliminar. A prova em si foi bem mais tranquila do que a de 2024, né, 2024 a gente já começou zoando ali, né? Eles já começaram com o gabarito todo amalucado, questões conceitualmente erradas. Nesse ano, saberíamos ali, quando eu vi a prova, falei, cara, tem algumas aqui que pode ser que dê problema. Então, a gente tem aí uns 3, 4 itens que, de fato, são questionáveis, mas são mais por questões, vamos dizer, semânticas, não por questões de conceitos gramaticais. As questões gramaticais, conceituais, felizmente, vieram todas tranquilas ali, que aí o conceito é conceito, né, cara? Conceito não tem para onde correr, a gramática é a gramática. Agora, questão de semântica, de sentido, de palavra, aí é aquilo que depende de um caminho ou outro. É legal, não é legal fazer questão que gera essa ambiguidade semântica, mas eventualmente acaba acontecendo. Mas você vê que os gabaritos aqui, os que eu pelo menos vou questionar aqui com você, são os gabaritos por semântica, tanto é que as justificativas que eu vou dar vão ser de dicionários e não de gramáticas, né? Vou usar inclusive sempre o Aurélio e o OAIS como fonte, o Aurélio e o OAIS, essas edições aqui, as edições como os antigos maias e astecas faziam com seus dicionários de papel, né? Mas eu ainda mantenho. Para mim ainda é a melhor fonte ali, são esses dicionários de papel, né? Mas é isso, então vamos lá. Como você já sabe, eu sou o professor Gaku Pena, esqueci de falar isso no começo do vídeo. E vamos então fazer esses comentários aqui, vou tentar dar uma celeridade para o vídeo não ficar muito longo, então vamos lá. Bom, na minha prova, na prova que me mandaram, as imagens vão estar assim, vai dar para ler tranquilo, mas são assim por quê? Porque ainda não saiu a prova no site, né? Então foi um aluno que me mandou a foto da prova dele e então fui pegando da prova, então por isso que tá assim, tá com riscos e tal, tá bom? Que era a prova do aluno. Na minha prova, na prova que me mandaram, eu vou mostrar para vocês o primeiro texto e tal, a sequência, porque cada prova é diferente. Era esse texto aqui do Contar do Caligares, o primeiro texto, tá? A psicanálise e o sujeito colonial. E o primeiro item foi esse aí, em que ele perguntou no quarto período a referência às viagens e explorações realizadas antes da descoberta da América, demonstra como era e é considerado grandioso o feito de Colombo nos livros escolares. O quarto período era justamente esse, que ele trazia descidas, Saara dentro, ou intermináveis caravanas por montes e desertos até a China, de nada valiam, comparadas com a aventura do genovês. Isso aqui, ele falando justamente de quando ele era rapaz, que ensinava assim. Poderia ter dado ali, né, aquela questão do ainda era e é considerado, mas de fato não era um problema, né, porque ele, no final do texto, como vai mostrar até numa questão mais para frente, eu não sei se já é a próxima ou não outra, mas ele vai mostrar ali que, de fato, ainda se considera isso. Então, beleza, essa questão sem grandes problemas. No texto são mencionadas 4 diferentes visões de movimento filosófico e artístico que, no Brasil, teve seu ápice em 1922. Aí foi um item que, de fato, eles deram uma sacaneada, né? Porque o autor, ele fala o tempo todo no texto da era moderna, né? Da modernidade, mas da modernidade, era moderna, não a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Em momento algum ele está falando da Semana de Arte Moderna,
Não é só porque tem o nome moderno ali que significa o modernismo, o movimento literário. Então, realmente, o texto nem é sobre isso, passa longe disso aí. Nos dois últimos períodos do texto, a substituição de precisa por é preciso manteria inalterada a função sintática das orações ler Mediterrâneo, de Fernand Braudel, e evocar o mar Mediterrâneo. Vamos lá, quando a gente pega essa construção, precisa ler Mediterrâneo, ou precisa evocar o mar Mediterrâneo, a gente tem aí uma locução verbal. Né? Precisa ler Mediterrâneo, mas esse precisar como um verbo suporte ali da locução verbal. É como a gente usa, é mais oral, você não vai ver esse uso do precisar em nenhum gramático. Na oralidade que a gente usa mais, né? Traz uma certa informalidade. Essa questão do, precisa ver se vai dar certo, né? O precisa ver a locução verbal, até um sujeito impessoal, né? Um sujeito impessoal não é um verbo, uma locução impessoal, daria até como um sujeito inexistente aí, não tem alguém que precisa, é o ato em si, mas enfim, isso é outra discussão. De qualquer modo, precisa ver se vai dar certo, né? Então precisa ver isso. O isso ali é o objeto direto da locução. Então quando a gente tem um precisa ler Mediterrâneo, objeto direto da locução, precisa ler. O outro ali, precisa evocar o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é o verbo e o mar Mediterrâneo é o objeto direto. Agora, quando a gente transforma isso em é preciso, muda o verbo, muda a brincadeira. Eu tenho um verbo de ligação, verbo ser, e o preciso, objeto predicativo do sujeito, e o preciso predicativo. Para você que fez os nossos cursos aí de manutenção 1, 2, 3, ou simulados do aprofundamento CACD, aliás, vou deixar os links dos cursos aqui para você, tanto de primeira quanto de segunda fase, para você entrar em contato. É a nossa propaganda, porque estamos aqui para isso. Mas para você que fez, cara, a gente já treinou isso a exaustão. Quase todo simulado tem é preciso tal coisa, é necessário tal coisa. A gente treina isso direto. Mas para você que já fez ali, já sabe então que nessa construção, o que a gente tem? Um sujeito posposto. Então uma coisa é, precisa ler Mediterrâneo, locução verbal, transitiva direta, Mediterrâneo, objeto direto. Agora, isso é preciso isso. Então, eu tenho o verbo de ligação, o predicativo, falta o sujeito. Então, começo a ter aí, é preciso ler Mediterrâneo. Isso agora é a minha oração subordinada substantiva, subjetiva. Um sujeito oracional, para facilitar a vida. Mas é sujeito. Então, não tenho mais o ler como verbo da oração principal, na locução precisa ler, e Mediterrâneo como objeto. Não, agora separou, porque o precisa ler, o precisa já não é mais um verbo suporte da locução. É preciso, o verbo ser, preciso, predicativo, e ler Mediterrâneo passou a ser outra coisa. Aí é a minha oração subjetiva. Então, na verdade, ele mudou completamente a estrutura sintática. Completamente. Então, não é nem que manteria inalterada a função das orações. Né? Acontece que não é que é essa oração que vai mudar. Acontece que isso aqui era o verbo e isso aqui era um objeto direto. Agora, isso tudo passa a ser, porque eu preciso ler como locução. Agora, é preciso, isso tudo passa a ser uma oração subjetiva. Quer dizer, é outra análise, é outra coisa, outro rolê, outra brincadeira. Então, completamente diferente. Segundo o autor do texto, o ensino da história da modernidade dirigido aos jovens fixou-se em um passado que se mantém, aí que a gente falou, né? O passado que se mantém como referência dos tempos modernos, apesar das concepções relacionadas ao que foi chamado no texto de espirro cartesiano. Sim, olha lá quando ele diz aqui, né? Acabou e continua sendo. Né? Então esse fim, essa viagem de Colombo acabou sendo e continua sendo uma metáfora do fim do mundo fechado. Então, quando ele diz que se mantém como referência, a gente tem sim, né? Embora tenham tentado convencê-lo, né? Quando ele diz, muito antes que me tentassem convencer, né? De que isso era um espirro cartesiano, então interesse empírico e tal, tentaram convencer, mas continua sendo isso. Então,
dizer que se mantém como referência pelo texto é bem plausível, com toda certeza. No primeiro período do texto, o trecho bem antes que é este que está aqui, até bem antes de tudo isso, que é esse trecho, né? Bem antes que tentassem me convencer que a data de nascimento era um espirro cartesiano, ou então um novo interesse empírico pela natureza aqui das bem antes de tudo isso, quando eu era rapaz, se ensinava que a modernidade começou em outubro. Indica quando a modernidade começou, assim como faz o trecho em outubro. Não, isso aqui não é quando a modernidade começou. Indica quando tentaram convencê-lo disso, mas não o começo da modernidade. Então, bem antes que tentassem me convencer disso, se ensinava assim. Então, mais em relação ao ensino da modernidade do que ao início em si da modernidade. Né? Então, seria assim, uma referência à forma de se ensinar, que mudou. Aí sim, mas não o início da modernidade. Não teria como. Pela leitura do texto, é possível relacionar a construção da história da modernidade a uma perspectiva eurocêntrica, apesar de o Mediterrâneo fazer parte do passado e do presente de outras culturas além da europeia, com certeza, né? Justamente porque ele dá aqui a questão, como a gente viu aqui ó, né? Então, para entender por que a viagem de Colombo acabou e continua sendo, então ele faz referência, pode ser isso, né? Antes disso, é a viagem de Colombo que acabou sendo ali o grande marco da modernidade, o que é, de fato, uma perspectiva eurocêntrica, mesmo que o Mediterrâneo faça parte de outras culturas além da europeia. Ok, também não vejo grandes problemas aí. No texto, eu acabei de almoçar, acabou de sair o gabarito, almocei, ainda estou tomando café, mas não quis demorar para gravar o vídeo. No texto, a região do Mediterrâneo representa o mundo fechado como identificável no último período do texto, no uso conotativo, né, figurativo, das expressões útero e casa materna e paterna. Até aí, ok. Embora essa visão seja minimizada pela ideia transmitida por navegável e navegado. Justamente o ponto aí, até o aluno que me mandou fez corretinho, você vê que ele riscou bem aí. Tá? De fato, eu não vejo essa minimização aí. Quando ele diz, né, para entender por quê, vamos um pouquinho antes, precisa, entre outras palavras, evocar o mar Mediterrâneo, esse pátio comum esse pátio comum, navegável e navegado por milênios, espécie de útero vital compartilhado. Então ele usa esse pátio que é navegável e navegado por milênios, esse útero vital compartilhado, ele usa ali no mesmo campo semântico, não como uma oposição, né? Embora tenha sido navegável e navegado por milênios, é uma espécie de útero vital. Aí a gente teria uma ideia de minimização. Mas aí não tem minimização da ideia, é uma equivalência semântica, né? Esse pátio que era navegável e navegado, que é o útero vital, dali que tudo começa, que tudo surge. Então, justamente, concordo aí com o gabarito por não ver essa minimização. Ok, vamos para o texto 2, que, no meu caso, foi o do Carlos Álvares Maia. História, Ciência e Linguagem. E a primeira questão foi, no antepenúltimo período do segundo parágrafo, humanos e pessoas simbólico-desejantes exercem nas orações em que se inserem a mesma função sintática, questão bem objetiva. Aquela história, né? Como a gente fala sempre nos cursos de simulados. Quando é questão assim, você não precisa nem saber qual é a função. Basta conseguir detectar a semelhança sintática. Mas estou em dúvida qual é o nome. Tudo bem, é importante saber detectar. Claro que sabê-la é fundamental, porque pode ser alguma questão que cobre. Mas no caso desse, quais são os termos ali? Humanos, aqui. Então, como aquilo que une um humano ao outro, que os faz humanos. Então, que faz eles, vamos botar um eles ali para você perceber o objeto direto, humanos. Então, esse humanos, predicativo do objeto.
Mesma coisa aqui, que torna eles pessoas simbólico-desejantes. Então, que faz deles isso, que torna-os isso, tá? Então, você tem ali, nos dois casos, o predicativo. Ele só usou o fazer e o tornar como sinônimos aqui. Até daria para colocar aqui os torna humanos, os faz pessoas simbólico, daria até para substituir um verbo pelo outro aqui. Então, você percebendo que os verbos têm exatamente o mesmo sentido, e a construção sintática é exatamente a mesma, fala, cara, tá tudo aí para ser igual, né? De qualquer modo, fica aí a objetividade, mostrando que isso aqui é um predicativo do objeto, ambos, né, relacionados ao objeto direto marcado pelo pronome oblíquo. No segundo parágrafo está elíptico, oculto. O sujeito das orações fala por significações desejantes e trata-se de... Cara, outra coisa que você que fez nosso curso de simulados, não aguenta mais falar isso. Acho que só no Manutenção 3 eu coloquei uns 2 ou 3 itens com isso aí. Manutenção 2 tinha, né? Esse trata-CD, que já caiu em provas anteriores do CACD, sempre, todo curso tem pelo menos um itemzinho ali que a gente vai falar disso aí, né? Então você que acompanha a gente, já bateu o olho, não precisa nem ler o resto da questão, né? Você falou, tá elíptico o sujeito, em trata-se de? Não, já era. Não precisa, cara, vai pro próximo item, bora que o tempo corre, né? No fala, ok, é um sujeito elíptico, né? Aí tem que ver, sendo o sujeito de referência de ambas, o termo cada pessoa. Cada pessoa é uma entidade eminente, movimenta-se. Cada pessoa se movimenta, cada pessoa fala. No fala, sim, cada pessoa fala, sujeito elíptico. Agora, trata-se de, você já sabe, de tempos dantanhos, tá? Se eu tenho um se associado a um verbo transitivo indireto, esse se entra aí como um índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui a gente tem uma construção com sujeito indeterminado. Há quem atribua a isso como um verbo impessoal, dá uma certa polêmica, né? Se você pegar ali o próprio José Carlos de Azeredo na Gramática Wise, né? Ou até o Bechara, não me falha a memória, o Bechara também vai trazer isso como impessoal, oração sem sujeito, mas se a gente pegar um Napoleão Mendes de Almeida, por exemplo, vai ver como sujeito indeterminado. No próprio curso Gramática Inspiral, nosso curso completo de gramática, o link estará aqui na descrição do vídeo para você. Eu mostro até questões de concurso que já cobraram isso e veio como sujeito indeterminado, e de fato eu sou do time de ver isso aqui como sujeito indeterminado, justamente por uma questão óbvia, né? Eu tenho um ser associado a um verbo transitivo indireto, como qualquer outro indeterminado. Então, assim, pode ser que, né, você veja alguém falar aí que é uma oração sem sujeito, mas a gente tem aqui um indeterminado, como já caiu em outros, mas também não veria o caso, tá? É só porque eu quero sempre falar mais do que precisa aí, né? Tô achando que eu tô dando aula, mas não é só uma correção rápida. Então, objetivamente, seja você vendo como indeterminação, seja você vendo como impessoal, embora eu defenda a indeterminação, como outras provas e como Napoleão Mendes de Almeida, mas sujeito simples, oculto, é impossível, né? Não tem como eu ver isso aqui como um sujeito oculto. Oculto é a mesma coisa que elíptico, tá? Lembra, oculto, elíptico, desinencial, implícito, não expresso, tudo a mesma coisa, tá? Não expresso. Entende-se do texto que a imagem associada ao ser humano do século XIX é essencialmente diversa da imagem associada ao ser humano desde o século XX. Até aí, ok. Agora, período em que ele deixa de preocupar-se com o mundo material ao seu redor. Aí não. Não tem nada no texto que mostre que o homem deixou de se preocupar com o mundo material. Muito pelo contrário. Ele está cada vez mais submisso aos desejos. Não é ele que tem o desejo, ele que comanda isso, não. Não, o texto vai falar justamente que ele fica submisso aos seus desejos, né? Materiais, dentre eles. E talvez principalmente. Mas a gente entra para questionamentos filosóficos. Em suas ocorrências no sexto período do segundo parágrafo, o vocábulo que
classifica-se como pronome relativo e funciona, assim como o vocábulo a em a antecedem, como elemento de coesão referencial. Bom, se for um pronome relativo, é elemento de coesão referencial. Óbvio. O que é coesão referencial? Coesão vai se referir a um termo anterior. Por definição, pronomes oblíquos, pronomes relativos, são termos de coesão referencial, por definição. Ele coloca o nome aí, só para o cara ficar, será que é coesão referencial? É a coesão do texto por trazer um elemento que se refere a um outro. Simplesmente isso, tá? É blá, blá, blá para tentar te distrair. Agora, vamos ver se no sexto período eles são pronomes relativos. Não uma linguagem como um simples produto da mente racional e intencional que estaria meramente expressando, sim, esse que é pronome relativo, retomando esse simples produto da mente, né? Esse produto estaria meramente expressando e comunicando pensamentos que a antecedem. Sim, esse que, pronome relativo, retomando os pensamentos que antecedem a linguagem. Então, esse a também, pronome oblíquo, retomando linguagem, os ques, pronomes relativos, retomando os termos que o antecedem, coesão referencial. Então, até aqui, sem problema nenhum, pronomes relativos, os dois, e o a, né, o vocábulo a, no caso aqui, é um pronome oblíquo, retomando a linguagem. No texto, a linguagem é tratada como elemento com função mais abrangente que a de mera transmissão de ideias ou de expressão e comunicação de pensamentos, pois está envolvida na própria construção de desejos e pensamentos. Com certeza, nesse trecho aqui é isso que ele está dizendo. Não uma linguagem como um simples produto da mente racional, intencional, que estaria meramente expressando e comunicando pensamento. Não é essa. Mas uma linguagem como produção, como processo de produção de ideias desejantes. Na verdade, cara, esse texto aí dá pra gente, né, resume muito bem a nossa primeira aula do curso Gramática em Espiral, nosso curso completo de gramática. O link estará para você aqui na descrição, né, em que a gente fala dessa função da linguagem como produtora, né, também. Né, a linguagem precede o pensamento, né, como vem Celso Cunha, enfim, outros que a gente acaba mostrando ali. Mas esse texto é bem interessante até para a gente fazer uma discussão sobre a função linguística, mas não vem ao caso aqui. Aqui é realmente a linguagem não só como uma mera transmissão de ideias, mas como um elemento que precede a ideia. Você tem, a partir do momento, como né, diz no Celso Cunha, a partir do momento em que você domina a linguagem, você aprofunda a sua forma de pensar, e não o inverso. Mas vamos ficar com o que está aqui no texto, né, que é uma linguagem, então, considerada como esse laço. Né? Mas é bem nesse períodozinho aqui que está a resposta correta desse item. Esse aqui é um que dá para a gente questionar. Esse dá para questionar. Que ele diz, no último período do texto, o autor enfatiza a capacidade que tem o ser humano de expressar o objeto de seu desejo e destaca como esse seu desejo o aprisiona. O que ele fala aqui? Cada pessoa fala seus desejos. Então, de fato, né, a capacidade que o ser humano tem de expressar o objeto de seu desejo. Então, é uma relação de ida e volta. Né? Tanto a linguagem precede o pensamento, como também serve como um meio de expressão dele. Ok. Né? Então, está bem claro, cada pessoa fala seus desejos, né, expressa, só que ela se torna sujeito desses desejos que a sujeitam. Os desejos a sujeitam. Né? Então, ela fala o desejo ao mesmo tempo em que ela é refém, vamos dizer, desse sujeito, desse desejo. Ela se sujeita ao desejo, ela expressa e fica sujeita a ele. Por que é questionado? Porque ele usa esse verbo aprisionar.
É aí que vem. Cara, vamos pegar o verbo sujeitar no OAS. Ok, ele pega justamente, ó, reduzir a sujeição, um domínio moral, tornar sujeito que era livre e independente. Quer dizer, tira a liberdade, tira a independência, fica dominado, subjugado. Então, sujeitar um povo à escravidão, submisso, olha lá, submeter alguém a um domínio, tornar obediente ou dependente, entregar-se ou submeter-se aos vencedores, render-se. Então, assim, quando fala que os desejos, a pessoa expressa os seus desejos e ao expressá-los fica sujeita a eles, né? Os desejos a sujeitam, cara, os desejos a dominam, os desejos tiram a liberdade, deixam presos, né? Subjugam, dominam. Não temos aqui o sinônimo aprisionar, mas dá pra gente mostrar que esse desejo o aprisiona. Mesma coisa aqui no dicionário Aurélio. Esse aqui é do OAS, tá? Aqui é do Aurélio, para te dar duas fontes. Mesma coisa, reduzir a sujeição, tornar sujeito o que era livre. Tirar a liberdade. O que é tirar a liberdade? Se não aprisionar, dominar, subjugar, constranger a um domínio moral, dominar, reprimir, sufocar, né? Fixar, aí que já são outras coisas. Mas você vê, então assim, aprisionar, que de fato ele tem, né, a capacidade que tem o ser humano de expressar o objeto do seu desejo está aqui. Cada pessoa fala seus desejos. E destaca como esse seu desejo o aprisiona. Então, o questionamento seria, aprisionar, vai ou não? A banca deu como errado, tá? A banca deu como errado, mas eu questionaria esse gabarito pela semântica, né? Que de fato é falar, se fosse um errado, por qual justificativa que eu veria para dar isso como errado? Justamente ali, assim, aprisionar, mas se a gente pegar, né, todos esses conceitos do OAS e do Aurélio, eu veria sem problema nenhum, né, uma dominação, né, o tornar sujeito que era livre, tirar a liberdade, o que é isso se não aprisionar? Então, assim, eles usam na resposta uma metaforinha, no item uma metáfora, que daí gera uma ambiguidade semântica. Então, para mim, seria o caso ou de trocar o gabarito ou até de anular a questão. Ou até de anular, porque se há quem defenda que aprisionar é muito forte ali, não é bem isso, é bem possível entender-se isso tendo em vista Aurélio e OAS. Tá? E se a gente não usar Aurélio e OAS como dicionários válidos, a gente vai usar quem? Né? Então questiona esse gabarito aí. Esse aí não gostei dele, não. No quinto e sexto períodos do segundo parágrafo, a repetição do trecho, não uma linguagem como, é um recurso usado para reforçar que a linguagem de um ente enlaçado socialmente pela linguagem é diferente da linguagem do homem, que age movido por suas decisões voluntariosas, com a finalidade de atender a essas necessidades. Mencionado no segundo período do primeiro parágrafo. Eles começam a fazer esses itens meio longos ali, mas para tentar confundir nossa vida e coloca o trecho no meio, né? Mas ele quer, essa repetição é um recurso usado para reforçar que a linguagem de um ente enlaçado socialmente é diferente da linguagem do outro. Né? Que é isso aqui, não uma linguagem como mera transmissão de ideias, que já estariam assim, não uma linguagem como um simples produto da mente racional, não, mas uma linguagem diferente, uma linguagem como produção, como processo de produção. Então ele usa essa estrutura anafórica aí, justamente para reforçar essa diferença da linguagem. Não uma linguagem assim, não uma linguagem assim, não uma linguagem assim, é assim. Como ênfase aí de fato. Daria até para ter usado o nome anáfora, como ele já usou em outros termos, né? Memorial de Aires, Machado de Assis, vamos lá. Tô tentando dar uma celeridade aqui, mas às vezes eu falo demais. A expressão a mesma boca
no quarto período, desfaz a ambiguidade quanto ao referente do pronome átono em costumo ouvi-lo outras manhãs e da expressão o mesmo em o mesmo que ouvi há um ano. Cara, eu pararia esse item aí. Fosse eu fazendo o item, como fazemos os nossos cursos de simulados, o link estará aqui para você. Aliás, nos cursos simulados, a gente lê o texto juntos, vai grifando o texto juntos, entende esse processo de leitura de texto. Você vê, esse aluno, aliás, fez todos os meus simulados, todos. Né? Você vê que ele vai grifando. Ó. Isso aqui a gente vai aprendendo a fazer ali, dividindo, grifando. A gente aprende isso aí no curso de simulados. Você lê o texto ali, depois ir voltando. Né? Eu pararia aqui esse item. Ele foi extremamente bonzinho ao já colocar qual é a ambiguidade. Né? Foi extremamente bonzinho. Porque, de fato, né, quando ele coloca o que me lembrou essa data foi, estando a beber café, o pregão de um vendedor de vassouras e espanadores. Vai, vassouras! Vai, espanadores! Costumo ouvi-lo outras manhãs. O que ele ouve? O pregão feito por vários, o pregão de vendedor, ou esse vendedor. Mas dessa vez trouxe-me à memória o dia do desembarque, quando cheguei aposentado da minha terra, o meu catete, a minha língua, era o mesmo que eu vi, o mesmo pregão ou o mesmo vendedor? De fato fica. Muda o sentido do texto? Não mudaria o sentido do texto. Não é toda ambiguidade sintática que prejudica o sentido o entendimento do texto. Né? Às vezes a gente tem ambiguidade só como aquela questão semântica. Às vezes a gente tem uma ambiguidade referencial ali, mas que, independentemente de sendo um ou sendo outro, o sentido do texto vai fluindo. Mas, de fato, ele tira essa ambiguidade quando ele coloca a mesma boca. Opa, não dá para ser a boca do pregão. Então é o mesmo vendedor. De fato. Então ele tira a ambiguidade, né? Mas de fato esse finalzinho aqui ele deu de presente pra gente. Ele poderia ter parado aqui, seria mais interessante o item. As entradas indicativas de datas, o foco narrativo na primeira pessoa do singular e a ausência de termos figurativos são evidências de que os fatos narrados resultam de memórias factuais, o que caracteriza o texto como não ficcional. Cara, você percebe que é um texto do Memorial de Aires, do Machado de Assis, já é um texto ficcional. Né? Só aí já resolveu o item. Mas, de fato, independentemente de termos ou não, figurações e tal, não é característica de texto não ficcional. Você pode ter uma ficção em primeira pessoa, um trecho denotativo, né? Não tem nada que mostre, não. Ficção é em terceira pessoa e cheio de metáfora. Não, você pode fazer ficção em primeira pessoa e usando denotação, mas é ficção. Então, realmente, assim, é uma coisa que não é. Né? O próprio item em si já dá como características necessárias da ficção algo que não é característica necessária da ficção. Assim como eu posso ter um texto não ficcional em que eu use metáfora. Posso. Não tem problema nenhum. O vendedor de vassouras e espanadores é personagem que compõe o campo semântico estabelecido pelo narrador. Em minha terra, meu catete, minha língua. Sim, com toda certeza. Ele está compondo esse cenário do pertencimento. Tá? Então, a minha terra é a minha língua, é esse mesmo vendedor passando aqui. Então, ele cria essa relação de identificação com o local e o vendedor faz parte desse campo semântico aí. Pelas relações de sentido estabelecidas no texto, percebe-se uma noção de oposição entre os períodos no seguinte trecho. Cuidei que não acabaria de me habituar novamente a essa outra vida de cá. Pois acabei. Aí, cara, na verdade o que ele queria era que você percebesse, né, esse pois, mesmo sendo uma conjunção tecnicamente conclusiva, né, tá usado aí com um sentido adversativo. Né? Cara, eu achei que eu não ia me habituar, mas acabei, né? E não é que me habituei, rapaz. Então, pro cara, só para pegar o cara que vai na tabelinha
né? Como eu falo sempre, né, cara? Não tem tabela em português, tem entendimento, né? Tanto é que no meu curso Gramática Inspiral, cujo link estará abaixo aqui para você, a gente não vê uma tabela para você decorar, não tem exceção, porque não tem a regra. A gente entende a lógica, entende a estrutura e aí você faz o que for. Por isso que temos um alto índice de aprovações e gabaritos. Aliás, o link estará para você aqui na descrição. Mas é isso. Então, é você não olhar na tabela. Pois não é oposição. Oposição é massa. Não. Vai pelo sentido, vai pela lógica. E você pega rapidinho isso aí. Segundo o narrador, a língua por ele falada é elemento acolhedor que reforça seus laços com a outra vida de cá, da qual não morria de saudades enquanto exercia a diplomacia em terras de longe. Cara, na verdade é o oposto disso aí, né? É o oposto disso aí. Quando ele diz, certamente ainda me lembram coisas e pessoas de longe, diversões, paisagens, costumes, mas não morro de saudade por nada. Aqui estou, aqui vivo, aqui morrerei. Então, quer dizer, ele não tem saudades da Europa. Tá? Ele não tem saudades de quando ele estava na Europa, que ele se lembra das coisas, se lembra das pessoas e tudo. Ele lembra, mas não morre de saudades por lá. Tá bem instalado no aqui. Tá? Então é o oposto. Tá? Aqui ele sugere que quando ele estava lá, ele não morria de saudades daqui. O texto está dizendo que ele estando aqui não morre de saudades do lá. A relação entre Europa e Brasil, apresentada no texto pela experiência diplomática do narrador, distancia-se da dialética formativa da literatura e do povo brasileiro. Na verdade, o cosmopolitismo, o localismo é um assunto ali, né? Ele está falando disso, a relação estar lá, o estar aqui, né? Estar no mundo ou estar aqui, tem. A questão é se isso é impeditivo, não é impeditivo, as conclusões a que se chega a isso é uma coisa. Outra coisa é o que ele está discutindo. Né? Como ele teve uma visão cosmopolita, ele achou que ele não ia mais se habituar ao localismo. Mas se habituou, tranquilo. Né? Então, como essa discussão é feita, são outros 500. Mas não está se distanciando dessa discussão. Pelo contrário, está falando sobre isso. Na sequência narrativa, aqui estou, aqui vivo, aqui morrerei. Identifica-se uma progressão temática, com certeza, uma famosa gradação. Poderia até ter usado o termo da figura de linguagem aí, temos uma gradação, referenciada espacialmente. Aí também só para tentar te pegar, né, no vocabulário, né, porque é o espaço. Aqui eu estou, aqui eu vivo, aqui eu morro. Né, então você tem a gradação nessa relação com o espaço, cada vez estando mais intrínseco, mais indicado ao espaço. Não, aqui eu estou. Mais do que isso, aqui eu vivo. Mais do que isso, eu vou morrer aqui. Então a gradação é usada para reforçar a relação dele de identificação com o espaço, que é a temática do tópico, do trecho. Ok, texto chatinho esse, hein? Texto que dá, a gente dá aquela lida ali, falou, peraí, o que esse cara tá falando? Né? Foi o texto mais complexo aí dessa prova, né? Não que nas questões não desse pra gente chegar, mas de todos os textos, de fato, pode ser que tenha sido o que te gerou mais dificuldade aí. Pode ser também. Pode ser que não. Mas se algum te gerou dificuldade no entendimento inicial, com certeza esse aí foi esse aí. Ao contar sua experiência passada, o autor do texto julga ter sido insensata sua recusa ao convite de viajar, por sua viagem ter se provado agradável e auspiciosa, como se entende da leitura. Cara, não. Em momento algum ele diz que a viagem foi agradável, pelo contrário. Né? Ele, até o finalzinho ele fala, cara, eu tô aqui querendo acender cigarro e não posso, em momento algum ele diz que a viagem foi bacana. Viajou, mas sob protesto. No último período do texto, o emprego da expressão em consequência evidencia a falta de coerência interna, que torna contraditório o enunciado e prejudica o sentido. Cara, de fato, ele traz aí uma construção literária, uma quebra de expectativa, que ele fala, estava decidido a não viajar.
E, em consequência da firme decisão, encontrei-me um dia metido na encrenca voadora, o cinto amarrado, cigarros inúteis de obediência ao letreiro, exigente aceso à porta da cabine, aquele desespero, né? Então, de fato, ele tem uma quebra de expectativa aí, né, literariamente trabalhada. Cara, eu estava tão decidido que, em consequência dessa firme decisão, fui. Não é uma consequência, é apesar de. Então, assim, claro, ele cria um contraditório. Até aí, ok, literariamente. Mas prejudica o sentido? Não, até que a gente entende o texto. Então, o ponto aí é justamente dizer que prejudica o sentido. Cara, não dá para entender o que ele está falando, né? Aliás, dificilmente ele colocaria um texto, na real, dificilmente ele colocaria um texto do Graciliano Ramos, falou, o que o Graciliano Ramos falou não dá para se entender pela forma como ele diz. Dificilmente ele faria isso. Mas não vamos generalizar, né? De qualquer modo, dá para você entender. Claro, agora até a questão, né, dessa quebra da coerência semântica, né, uma criação de um contraditório estilisticamente trabalhado, até aí ok. Mas, claro, dá para entender o que ele está falando plenamente. Não haveria prejuízo da correção gramatical nem da coerência interna das ideias do texto se o narrador tivesse optado por afirmar tem horror a casas desconhecidas. Aqui no texto está específico, né? Tem horror às casas desconhecidas. Ele sugeriu uma generalização. Tem horror a casas desconhecidas no geral. Cara, não é sempre que dá para fazer essa mudança, claro. Às vezes ele está falando de umas específicas, generalizar ou especificar, muitas vezes pode gerar, sim, uma mudança de ideia. Se ele dissesse aí, nesse item, mantém a mesma relação semântica do original, a resposta seria não. Porque não mantém a mesma relação semântica, né? No texto ele está especificando as casas desconhecidas. Aqui vem na generalização. Tá? Mas como ele não disse a mesma relação, o que ele diz? Que não prejudica as ideias do texto. Mantém a correção gramatical e não prejudica a ideia. De fato, não. Nesse caso, tanto especificando quanto generalizando, mesmo meio que se chega ao mesmo lugar. Então, quer dizer, são expressões sinônimas? Não. Em uma, às casas, a todas as casas. No outro, a quaisquer casas que me sejam desconhecidas. Mas, enquanto se gramaticalmente eu tenho a especificação e a generalização, no sentido, nesse caso específico, não prejudica em nada o entendimento. São as casas, enfim, ele não gosta de casas desconhecidas. Mas, claro, em outras situações, pode ser que haja uma diferença entre a especificidade e a generalização. Então, fique sempre atento a isso, tá? Fui a Moscou e outros lugares medonhos. A dimensão semântica do adjetivo medonho alcança no texto um sentido específico, o de causar medo. Mais um gabarito que eu questiono. Me incomodou aí justamente por causa desse sentido específico, o de causar medo. Quando ele diz ali, em abril de 52, em Breme, numa aventura singular, fui a Moscou e a outros lugares medonhos situados além da cortina de ferro, exposta com vigor pela civilização cristã. Nunca imaginei que tal coisa pudesse acontecer. Cara, vamos pro OAS? Medonho, você tem que provocar a reação de medo, de horror, mas de repulsa, execrável, revoltante. Um lugar extremamente mau, um lugar terrível, um lugar hediondo, né? Um lugar excessivamente desagradável, difícil de ser suportado. Né? Então, assim, não necessariamente ele tinha medo do lugar. Ele tinha medo da viagem. O texto está falando que ele tinha medo da viagem, não do destino. Né? Quando ele diz, cara, fui a Moscou e outros lugares medonhos, significa que ele tinha medo do lugar? Ou eram simplesmente lugares execráveis, lugares hediondos, lugares terríveis, lugares desagradáveis?
lugares que ele não queria ir. Né? Necessariamente, aí a dizer que é um sentido específico, só o de causar medo. Ele tinha medo de ir para lá? Mais uma vez, o texto me deixa claro que ele tinha medo da viagem. Não que ele tinha medo do destino. O destino era medonho. Vamos ver o Aurélio? Mesma coisa. Que causa medo. Terrífico, assustador. Mas, horrendo, horrível, hediondo, funesto, desgraçado, excessivamente feio, pavoroso. Então, a gente pode ter. Sim, eu não veria problema nenhum se o gabarito veio como correto. Mas aquela história que eu falo. Eu, como professor, preciso justificar tanto para um quanto para outro. Eu não teria problema nenhum em te justificar esse gabarito se viesse errado. Problema nenhum. Por quê? Eu te justificaria como? Eu poderia muito bem chegar para você e falar, o gabarito está correto porque, medonho, que causa medo, show, próximo. Mas, como eu te falo, se viesse errado, eu te justificaria como? Dizendo justamente, não necessariamente ele tem medo do lugar. É um lugar horrível, um lugar pavoroso, um lugar que causa repulsa, mas não é medo. Para atribuir só esse entendimento, você está entendendo? Então, é um gabarito questionável pela semântica da especificidade que ele deu. Só há o entendimento de medo. Não tenho essa certeza, não. Não tenho como ter essa certeza, não. Então, ele limitou demais algo que no texto. Porque no texto ele está falando de um medo? No texto ele está falando de um medo. Mas é o medo, mais uma vez, do destino? Não. É o medo da viagem. Aí sim. Tá? Então, não gosto desse gabarito aí não, hein? Não gosto não. Tá aí o Aurélio e o Oais, caso você queira fazer um recurso aí. Na oração, e quando me trataram dela, o verbo tratar é empregado como transitivo indireto, no sentido denotativo de debelar, uma indisposição, uma fobia. Aí no sentido de tratar, né, como me tratou da doença, me tratou da fobia, né, quer dizer, me curou de alguma coisa. E não. Absurda semelhante viagem. E quando me trataram dela, quase me zanguei. Quer dizer, quando trataram dela comigo, né, seria esse sentido. Quando falaram dela comigo, quando eu quase me zanguei. Mas é o tratar no sentido de ter como assunto, não de curar. No sétimo período, há uma progressão gradual de acontecimentos que culminaram na aventura singular vivida pelo narrador. De novo, a progressão gradual, olha lá, nossa gradação, né? Só que agora diminuindo a gravidade do caso, né? Que ele coloca, mas uma série de acasos transformou a impossibilidade. Primeiro era impossível. Então transformou a impossibilidade em dificuldade. A dificuldade se aplainou sem que eu tivesse feito esforço e agora eu estou aqui, com mala arrumada, papel de ordem com todos os selos e carimbos. Né? Tem que ser selado, autorizado e se quiser voar, já está tudo ali. Selado, carimbado, autografado, né? Já dizia Raul. Mas é isso, então começou no impossível, foi pro difícil e foi pro tô aqui prontinho, de mala pronta. Então, de fato, temos essa progressão gradual. Lembrando que a gradação é tanto para mais quanto para menos, né? Não é uma degradação, não. É uma progressão gradual do mesmo jeito, tá? Corretíssimo. A inexistência de figuras de linguagem no texto, aí já acabou, né? Mas evidencia tanto o caráter referencial da linguagem nele empregada que o caracteriza como texto informativo, quanto a concisão da linguagem. Cara, primeiro que a gente tem figura de linguagem, segundo que não é evidência do caráter referencial da linguagem, é muito mais, não é 100%, mas é em sua maioria uma função emotiva da linguagem. A referencial lembra foco no assunto, né? Impessoalidade. Então a gente tem figura de linguagem, a função principal aí é emotiva, nem é um texto referencial, e nem tem um caráter informativo até.
né? Porque o foco justamente não é o referente, não é a informação, são as impressões dele sobre o fato. A informação é, fui viajar. Ele poderia falar só isso. E concisão da linguagem, aí já, né, a última pá de terra, né? Não tem nada de concisão aí, pelo contrário. É uma figuratividade estilística, né, que até exige uma releitura para a gente responder as questões. Vamos para Guimarães Rosa, os abismos e os astros. Vamos lá. No terceiro período, a tremenda coisa se refere à grande velocidade e força. Aqui eu não estou lendo o texto com vocês, porque é só correção, mas lembrando que no nosso curso de simulados, cujo link estará para você aqui na descrição do vídeo, a gente lê o texto juntos, grifa, tudo bonitinho, tá? Que aqui é só mesmo para dar essa correção rápida. Então, no terceiro período, a tremenda coisa se refere à grande velocidade e força dos golpes dados na geração das frases. Não, a tremenda coisa é o fato, é o acontecimento que já estava acontecendo, né? Quando ele diz, na tarde de 22 de novembro de 63, perguntou-lhe, o que é shot em inglês? Né? Que é shot? E a tremenda coisa já estava completa. Era o assassinato do Kennedy, né, que estava em jogo. A tremenda coisa é o fato que ele estava destacando. Erradíssimo, então. A mistura entre elementos figurativos, metáforas, neologismos, temos vários ali, e elementos informativos, datas, fatos, até aqui, né? A gente já começa com 22 de novembro de 63, né? Indica que o texto constitui uma crônica literária do ofício do narrador no Itamaraty. Sim, ele está falando ali desde o começo, que ele estava na questão diplomática e tudo mais. Aí é uma crônica. Uma crônica é uma reflexão ou uma apreensão de alguma situação, algum momento. É um gênero bem amplo ali. E tem essa pegada literária justamente pelas figuratividades e pelos neologismos característicos do Guimarães. Sem problemas. A contraposição estabelecida no texto entre espécie de bem-mandada máquina no primeiro período e a providência incompreendida computadora no último período revela uma contradição em torno da autonomia dos seres humanos. Mais um gabarito que me incomodou. Me incomodou novamente pela questão semântica. A banca deu como correto, mas me incomoda essa contradição aí. Assim como lá atrás, né, eles pegaram o aprisiona, é aprisionar, não é? Né? Mas se ali a gente não... mas ali não vou entender o aprisionar só como literal. Tá, se a gente vai levar a literalidade do aprisionar, só colocar dentro de uma prisão, teria que levar a contradição aqui também. Né? Eu tenho uma insuficiência, eu vejo aí, mas não vejo uma contradição. Porque o que a gente tem nesses dois trechos que ele destacou? No Itamaraty, independência do serviço de informações, opera autônoma e praticamente sem cessar o Telex, espécie de bem-mandada máquina que tiquetaqueia, né, já ilustrando ali também os neologismos, recebendo notícias diretas, radiotelegráficas. Então, assim, uma coisa é, o Telex é uma espécie de bem-mandada máquina. O Telex, quer dizer, as pessoas têm autonomia e vão mandando as informações, o Telex vai obedecendo, né? Não é ele que gera nada, não, ele é uma bem-mandada máquina, né? As coisas vão acontecendo e as pessoas vão mandando. Mas quem é bem-mandado? É o Telex. Aí ele vai fazer toda essa reflexão, aí sim, sobre a questão da autonomia dos seres humanos sobre os fatos. Então ele coloca como se as pessoas virtuosas parece que são superiores a desfechos grosseiros. E aí ele vai mostrar que não. Todo mundo está sujeito aos grosseiros, aos desfechos grosseiros, né, como ele diz, e, como ele diz aqui, ao que parece, são até esses que de preferência atraem esses grosseiros
desfechos grosseiros, né? Esses grosseiros desfechos. Então, polarização, muito positivo provocando o negativo. Então, ele dá aí uma insuficiência, eu vejo aí no texto, né, essa insuficiência do ser humano de controlar o próprio destino. Que aí ele diz, para nós, a providência é incompreendida computadora, quem computa fatos ali, né? Então ela computa fatos a nós, né? E a gente não compreende os fatos que a nós são computados pela providência. Aí sim a gente tem uma subordinação do ser humano ao destino, à providência. O fato de você ser um cara virtuoso não faz com que você esteja livre dos grosseiros desfechos impostos pela providência. Ok, até aí beleza. Outra coisa, o telex é uma máquina bem mandada. Agora, o fato de você estar subordinado a um, mas está superior a outro, numa relação hierárquica, não faz disso algo contraditório. Não. Então você tem uma insuficiência da autonomia dos seres humanos. Ele tem autonomia sobre algumas coisas, mas não tem autonomia sobre outras. Quer dizer, o ser humano tem autonomia sobre a narrativa dos fatos, sobre como contar os fatos, sobre quais fatos como os fatos vão chegar. E o telex só vai ali reproduzindo, ele não é culpado de nada, ele está recebendo, ok. Mas esses fatos, mas o ser humano é subordinado aos fatos da providência, ele não domina os fatos que ele relata. Tudo bem, mas daí a ver que esses dois períodos, falar que o telex é uma espécie de bem-mandada e a providência é incompreendida, isso revela contradição, contraditório, paradoxal, o incoerente, impossível a convivência. Cara, isso é contraditório, não tem como você juntar os dois numa ideia só. Tanto eu não vejo a contradição que está aí. O telex é uma máquina bem mandada e o ser humano é, ao mesmo tempo, submisso ao destino. Tranquilo. Então ele está descrevendo isso. Então, daí a dizer que esses dois pedaços... Caco, mas não dá para pensar aqui, nesse trecho que ele está mostrando que o ser humano... Mas não nesses dois trechos. Nesses dois trechos é o homem se sobrevalendo sobre o telex e sendo subordinado à providência. E relatando, o telex obedecendo o homem que obedece à providência. Para esses dois trechos afirmar que há uma contradição, também, para mim, é uma conta que não fecha aí não, hein? É uma conta que não fecha. Mas, mais uma vez, como eu falei lá no início, são questões semânticas. Pelo menos não tivemos nenhum problema gramatical. Mas questão semântica é sempre até mais complicado de a gente fazer recurso ou algo assim, né? De qualquer modo, fosse recursar isso aí, eu iria nessa questão da contradição, por conta dessa explicação toda que eu dei para vocês, esse entendimento que eu dei para vocês agora. As reticências em Presidente Kennedy indicam que a mensagem recebida pelo telex, não foi comunicada com a clareza necessária. E por essa razão confundir os destinatários. Não, claro que não, é só o início, né? Presidente Kennedy, susto e consternação confundiam a cidade, uma cidade confundida pelo susto, pela consternação. Pô, o cara foi assassinado, como assim? Erradaço, errou feio, errou rude. No trecho, tende-se a supor todo esse trecho gigantesco que ele copiou aqui, né? Podia falar, na linha 8. Identifica-se um alinhamento semântico entre esses seres extraordinários, as almas altas, os que de preferência, o positivo, o luminoso, com certeza. Não é, olha lá. Tende-se a supor que esses seres extraordinários, enfim, evoluídos, tem evoluídos aqui também? Não.
mas poderia ser almas altas, quem são os seres extraordinários, os seres evoluídos, essas almas altas, pode-se supor que elas estariam além do alcance de grosseiros desfechos. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Tá? Que o cara é superior, um ser extraordinário, ele não vai ter um desfecho grosseiro. Quando, ao que parece, são virtualmente os que de preferência os chamam. Então, quem que a gente tem aqui? Os seres extraordinários estariam além. Quando, ao que parece, são. Quem são? Os seres extraordinários são esse os pronome demonstrativo, são aqueles que de preferência os chamam. Então, a gente tem esses seres extraordinários, são aqueles que os seres extraordinários, de preferência, chamam, atraem para si os grosseiros desfechos. Então, o que a gente tem, mais uma vez, tem-se a impressão, pode-se supor, que os seres extraordinários estão além dos grosseiros desfechos, quando, na verdade, eles são os que atraem os desfechos grosseiros. Então, sim, esse os aqui, pronome demonstrativo, retomando os seres extraordinários, que vem como sujeito oculto desde aqui, eles são, e aqui como a coesão referencial, usando o termo da outra questão, e aqui esse os, pronome oblíquo, chamam os desfechos grosseiros, atraem os desfechos grosseiros. Mas ele falou do os que, isso, então, pronome demonstrativo. Talvez por fato de polarização, o positivo provocando o negativo. O positivo, seres extraordinários, atraindo para si os grosseiros desfechos. O positivo no negativo. Aqui ele vai fazer essa metaforinha, mas o positivo sendo seres extraordinários, o negativo, os grosseiros desfechos. Tem mais? O luminoso, de esformes, zonas inferiores, onde se atrasa o mal, medonhantes braços estariam armando a atingir o luminoso. Então, os medonhantes braços, os desfechos, estão armando para atingir os seres extraordinários, o luminoso. Então, de fato, os bons tendo desfechos maus. Então, todos esses aqui se referindo aos bons. Corretíssimo. Em confundiam depressa a cidade, os países, todo o mundo livido no período Sucicola, tá bom. Há uma construção estilística baseada em metonímia. Poderia ter parado aí, mas ele quis te ajudar. O fato de que quem sofre a ação pelo verbo confundir são seres humanos que vivem nos locais. De fato, uma metonímia clássica aí, A cidade toda se comoveu. A cidade se comoveu com isso. Não foi a cidade, as pessoas da cidade. Quando a gente fala de metonímia, é um exemplo bem comum. O país viveu tal fato. O país não viu as pessoas, o país viveu. A forma pronominal empregada em os chamam no período se refere a pessoas como Kennedy e Gandhi, que, segundo o narrador, estão sujeitas a grosseiro. Não, cara, a mesma análise que a gente fez ali atrás, Exatamente. Se você acertou a questão anterior, você acertou essa. Porque não dá para os dois fazerem referência à mesma coisa. Quem chama quem? Então, aqueles que, de preferência, são os seres iluminados, como Kennedy, Gandhi, que atraem para si, que chamam para si desfechos grosseiros. Então, esse os está se referindo a desfechos grosseiros. Ok. Gabriel Teles. Texto laudatório a Antônio Cândido, elogioso a Antônio Cândido. Embora o texto não seja literário, sua estrutura textual, construída com períodos curtos e imagens contundentes, evidencia a intenção do autor em explorar a sensibilidade estética. Sim, não é um texto... É complicado de falar em texto literário, Tem uma crônica, por exemplo, fica no meio termo ali, mas de fato é um texto para falar sobre, mais referencial ali do Antônio Cândido e tudo, mas tem uma sensibilidade estética, tem uma linguagem em períodos curtos, como ele traz, uma pontuação expressiva, então ele trabalha ali com a função poética da linguagem, sem problemas. Ao definir a crítica de Antônio Cândido como enfrentamento, trincheira e coreografia do conflito,
o autor evidencia o caráter engajado e sociológico desse trabalho crítico em função da opção de Cândido por dar centralidade ao conteúdo em detrimento da forma... Aí é o problema, né? Em detrimento da forma literária. Aí não temos isso no texto, de modo algum, né? De falar que, não, o Antônio Cândido prevalecia o conteúdo em detrimento da forma. Ele não fala isso em momento algum. Em detrimento quer dizer em prejuízo, deixando a forma de lado. Dane-se isso, vou me preocupar só com esse. Né? E não, o que ele diz é que o Antônio Cândido não impunha uma opinião, ele não impunha uma teoria, ele não impunha, não. Ele questionava, ele olhava o texto e questionava, e trabalhava, e levantava hipóteses, suposições, caminhos de leitura, tá? Mas em detrimento da forma, aí não tem como. No segundo período, a forma verbal pesam. E já viu que teremos problema aqui, né? Eu ia colocar depois, mas já apareceu aqui o Oás, vamos questionar essa forma aí. Porque ele diz que é empregada no sentido denotativo, em coerência com o argumento desenvolvido em torno de um fato concreto, a morte de Antônio Cândido, a quem o autor do texto presta uma homenagem. Eu não vejo problema algum em dizer que esse pesam está sendo usado denotativamente. Olha lá. Há 8 anos, Antônio Cândido nos deixou, ou pareceu nos deixar, quer dizer, a partir do fato da morte do Antônio Cândido. Então ele diz, há ausências que pesam como presenças. Quer dizer, ele está discutindo a morte do Antônio Cândido. O que é essa ausência? A morte do Antônio Cândido. Tranquilo. E ele presta homenagem ao Antônio Cândido. Beleza. Agora, há ausências que pesam como presenças. Olha lá, Oás, tem ali pesar como determinar o peso, avaliar o peso, mas a gente tem aqui, o sentido do pesar como transitivo indireto de influir de maneira decisiva, influenciar. Os conselhos do pai pesaram em sua decisão final, influenciaram em sua decisão final, causam influência. A ausência é esse sentido que está aqui. Há ausências que influenciam, que interferem como presença, como se ele estivesse aqui. Ele continua sendo influente, continua pesando nas decisões, influenciando como se estivesse presente. A ausência dele pesa, influencia como presente. A banca deu como errado. Eu coloquei aqui, coloquei também, olha lá, o Aurélio. Essa aqui é do Aurélio. Vamos ver o que a gente tem ali. Calcular prévia, fazer carga. Aqui, sentido 6. Ter ou exercer influência. Influenciar. Suas palavras muito pesaram na minha resolução. É esse sentido que está aqui. Ausências que pesam como presenças, que causam influência como presenças. Então você tem denotativamente, vide os 2 maiores dicionaristas que tivemos e temos, porque há ausências que pesam como presenças, né? O Oás e o Aurélio, colocando ali como sentido. Então, dicionarizado não é um uso conotativo. Tá dicionarizado. Uma coisa tem uma extensão polissêmica, ok, mas isso não significa que seja conotativo. Não. Dicionarizado, sentido léxico, denotação. Não está aí, quando é figurativo, no dicionário aparece, uso figurativo. Não é o caso em nenhum dos 2 que a gente viu aí. Tá? Então, assim, dizer que o pesar aí está usado conotativamente, dando como errado dizer que é denotativo, esse aí, de fato, é nem que eu vejo com ressalvas. Essa aí é uma questão para recurso. Essa sim é uma questão para recurso. A gente tem um erro conceitual. Falei que não tínhamos nenhum erro conceitual no começo, mentira. Temos esse. É que não é gramatical, né? É semântico também. Mas, de qualquer modo, não tem como dizer que esse pesar é conotativo. Tá dicionarizado, gente. O sentido está aí. Tá? Então, essa aí, para mim, não tem como engolir, não. Cabe recurso, com toda certeza. Só o ensaio como forma tateante de pensar, o autor expõe um dos limites do trabalho crítico de Antônio Cândido,
que ao submeter a perspectiva crítica ao objeto de análise, impossibilitava a adoção de uma fundamentação teórica coerente, o que o impedia de dar resposta ao seu leitor. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele tinha muita teoria. O que ele não fazia, de acordo com o texto, era impor uma teoria como a única correta é essa. Não, ele não impunha. Mas, obviamente, a fundamentação teórica estava lá. Então, uma coisa é ele não impor uma visão como correta, uma teoria como a única aceitável. Uma coisa é isso. Outra coisa é ele não ter como fazer uma fundamentação teórica coerente. Se ele não fosse coerente, ele nem seria Antônio Cândido, mas ficando só no que está no canto do texto. São coisas diferentes ali. Então, tomar bastante cuidado com isso. E para finalizar, o conjunto de antíteses ao longo do texto produz a coesão e a coerência interna que reforçam o argumento central do autor, expressando o conceito de dialética, por ele atribuir ao trabalho crítico de Antônio Cândido, de baixa voz, mas de alta potência. Sim, o texto é todo antitético, né? Todo antitético. Ele coloca ali, ó, cadê? A crítica, Cândido não saiu, se transformou em... A crítica de Cândido não saiu da crítica, não, nesse pedaço aqui, se transformou em método, em escuta, isso aqui, em compromisso com o que ainda falta realizar. Aqui, na sua escrita, não havia medo, havia enfrentamento. O país das desigualdades, das injunções, da dor, esse país era objeto de estudo, mas de lamento e de luta. Então ele estudava e lamentava. Tem a crítica e o enfrentamento. A crítica não era neutralidade, era trincheira. Isso tudo ele vai trabalhando, não era isso, era isso, não era isso, era isso. Né? Trabalhando essa relação de oposições semânticas aí, para mostrar justamente que era de baixa voz, mas muito potente. Ele vinha por aqui, vinha ali, trabalhando essas relações todas aí. Então, essa aqui também é correta. Então é isso. Esse foi o nosso CACD 2025. Espero que você tenha tido um bom desempenho. Esses itens que eu apresentei aí, os que... Enfim, eu vejo como problemático semanticamente, mais ali, outros nem tanto, mas dá para são questionáveis no mínimo. Mas é isso. Então espero que você tenha ido bem e, mais uma vez, deixa o seu oi aqui para mim embaixo para ajudar no engajamento do vídeo. E os links dos nossos cursos são todos aí. Se você ainda não os fez, espero vê-los em algum deles em breve. Um grande abraço e até breve. Caso você não seja aprovado, te espero lá nos meus cursos.